Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Eu me chamo Leonardo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquele tópico que iniciamos aqui do confronto. Pegar o que a igreja sempre ensinou com o que essa nova igreja está ensinando e mostrar o verdadeiro contraste que existe entre os dois ensinamentos, né? O que a igreja sempre ensinou durante séculos e o que agora esses últimos que se intitulam papas de 1958 para cá, né? Pós-Concílio Vaticano II, depois de Pio XII, vem ensinando. Começamos falando sobre o relativismo dogmático, que é uma das armas que eles utilizam para introduzir os erros. Depois falamos sobre a liberdade religiosa e, é claro, agora, como falamos de liberdade religiosa, vamos falar também de ecumenismo, né? Que, na verdade, o que eles pregam não é o ecumenismo, é o sincretismo em forma de ecumenismo. Então, vamos dar continuidade nesse tema muito importante, mas antes de iniciar, pedimos aí o apoio de vocês, compartilhar os vídeos, se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o like. Muitas pessoas participam e assistem os nossos vídeos, mas às vezes não se inscreve no canal. É muito importante isso, é muito importante esse apoio. Quando nós ficamos sabendo que pessoas através do nosso canal acordaram, entenderam a gravidade que nós vivemos hoje dentro da Igreja Católica, a gente fica muito feliz, porque percebemos que o que nós estamos fazendo aqui está dando frutos para Deus. Estamos sendo usados por Deus para ir até as pessoas, ir até a casa das pessoas. Então isso é muito importante. E uma forma de vocês ajudarem é isso, é compartilhar, deixar o like, se inscrever. Isso não custa nada. Você vai perder um tempinho aí para poder fazer isso. E nós ficamos muito gratos pelo apoio que vocês nos dão dessa forma. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Ecumenismo, né? O que a igreja sempre ensinou e o que essa nova igreja ensina. Como eu falei de início, e no início do vídeo também vimos algumas imagens ali, né? De encontros entre religiões, entre aspas, né? Um ecumenismo que, na verdade, é um sincretismo religioso. Uma mistura de religiões que pregam e que vivem. O mais triste é isso, né? Que vivem propagando isso como se fosse uma verdade, como se fosse algo que a igreja sempre ensinou. Então é isso que eu quero começar a mostrar para vocês aqui hoje sobre esse novo modo de entender a religião, de abraçar a fé e várias religiões que essa nova igreja prega e que esses que são intitulados papas pregam. Ó, vou pegar um escrito aqui para a gente começar, para vocês verem o verdadeiro contraste que é. Vou pegar aqui o decreto Unitatis Redentio Gracio sobre o ecumenismo de Paulo VI. Novamente Paulo VI, né? É aquilo que falamos aqui no nosso canal. Paulo VI, ele demoliu a igreja e construiu uma nova. Os sucessores dele foi propagar aquilo que ele construiu. Essa que é a verdade. Ele foi o construtor e os outros vieram com a casa pronta e foram só divulgando a nova casa, né? A nova casa que foi criada, a nova igreja. E olha o que ele diz nesse decreto, ó. Em algumas circunstâncias peculiares, como por ocasião das orações prescritas pro unitate em reuniões ecumênicas, é lícito e até desejável que os católicos se associem aos irmãos separados na oração. Tais preces comuns são certamente um meio muito eficaz para impetrar a unidade. São uma genuína manifestação dos vínculos pelas quais ainda estão unidos os católicos com os irmãos separados. Onde 2 ou 3 estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então esse aqui é um escrito de Paulo VI, olha, ele incentivando a oração comum entre os irmãos separados, entre aqueles que não comungam da fé católica verdadeira. Agora vamos pegar a Mortalio Animus de Pio XI. Olha o que a Mortalio Animus diz, ó. Por isto, costumam realizar por si mesmos convenções, assembleias e pregações com não medíocre frequência de ouvintes e para elas convocam para debates promiscuamente a todos, pagãos de todas as espécies, fiéis de Cristo, os que infelizmente se afastaram de Cristo e os que obstinada e pertinazmente
contradizem a sua natureza divina e a sua missão. Olha como é que já começa, né? Sem dúvida, estes esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis, pois embora não de uma única maneira, elas alargam e significam de modo igual aquele sentido ingênito e nativo em nós, pela qual somos levados para Deus e reconhecemos obsequiosamente o seu império. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem esta opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião. Eles repudiam-na e gradualmente inclinam-se para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Daí segue-se claramente que quem concorda com os que pensam e empreendem tais coisas afasta-se inteiramente da religião divinamente revelada. Tá vendo o que Pio XI fala aqui na Mortalio Animus? Totalmente o oposto do que Paulo VI incentivou lá, naquele decreto. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem esta opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião. E no início ele fala aqui, né, realizar convenções, assembleias e pregações para debates, entendeu? Essas reuniões, esses momentos em comum com pessoas de outras religiões, né, entre aspas, totalmente o oposto do que Paulo VI falou lá em cima, no decreto que acabei de ler aqui. Agora, olha outro ponto interessante, ó. Vamos pegar aqui o Catecismo do Vaticano II. O Catecismo do Vaticano II, aquele amarelinho. Olha o que diz aqui, ó. A Igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido, mas próximo, pois é Ele quem a todos dá vida, respiração e todas as coisas e quer que todos os homens se salvem. Assim, a Igreja considera tudo quanto nas outras religiões pode encontrar-se de bom e verdadeiro, como uma preparação evangélica e um dom daquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha a vida. Ou seja, veja, a nova igreja, né, dizendo que nas outras religiões tem algo de bom, né? O que Francisco fez, o que falamos aqui na live feita com o Padre Gabriel, na última live, que tratamos aquela fala de Francisco, né? Falando das outras religiões. E aqui o Catecismo focando nesse ponto também. Agora vamos pegar a própria Mortalio Animus que acabamos de ler, ó. Esse trecho aqui, ó, não sei se vocês prestaram atenção, pois eles se fundamentam na falsa opinião, isso é Pio XI falando, dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis, pois embora não de uma única maneira, elas alargam e significam de modo igual aquele sentido ingênito e nativo em nós, pelo qual somos levados para Deus e reconhecemos obsequiosamente o seu império. Ou seja, ele dizendo totalmente o oposto do que foi ensinado lá no catecismo. Erram nessa falsa opinião. E embaixo ele vai dizer, né? Erram e estão enganados. Quem pensa dessa forma. Então, o que foi falado no catecismo é totalmente contrário e oposto ao que a igreja sempre ensinou. Totalmente oposto. É muito claro, gente. Não precisa de muita interpretação. Ah, mas isso aí é questão de interpretação. Não. Tá óbvio e evidente e claro que são duas coisas completamente distintas e opostas. 1 mais 2 é 3. Está dizendo que 1 mais 2 é 4. Entendeu? Então é totalmente o contraste. É o contraste. E olha, não para por aí. Vamos pegar mais aqui, ó. Um outro ponto aqui do decreto de Paulo VI, né? Antes de se imolar no altar da cruz como hóstia imaculada, rogou ao Pai pelos que creem, dizendo, para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, olha o que diz a própria Mortalio Animus de Pio XI. Os autores desta opinião acostumaram-se a citar quase que indefinidamente a Cristo dizendo, para que todos sejam um, haverá um só rebanho e um só pastor. Fazem-no, todavia, de modo que por essas palavras queriam significar um desejo e uma prece de Cristo ainda carente de seu efeito. Tá vendo? Pio XI, ele está realmente alertando e dizendo que as pessoas que têm esse pensamento costumam dizer isso, para que sejamos um,
o que foi dito lá em cima por Paulo VI. O que Pio XI alertou, Paulo VI fez. Pio XI já estava alertando de como essas pessoas agiam, de como essas pessoas introduziam o erro com palavras de Cristo ali, usando palavras das Sagradas Escrituras para confundir as pessoas. Ah, é para que todos sejam um. Cristo disse isso, mas não dessa forma. E o XI está condenando. Não está muito claro isso? Não é muito evidente isso? É preciso de interpretação para entender que Paulo VI está dizendo totalmente o que Pio XI disse para não fazer? Não é possível que não está claro. Agora vamos pegar as sílabos de Pio IX. Isso aqui são proposições condenadas pela igreja. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Proibido. O que Francisco agora acabou de incentivar? Vai, na memória, lembra? O último vídeo que postamos aqui, a live, aquele vídeo que repercutiu bastante aí no meio católico, principalmente no meio tradicionalista, muito você tá a explicar, né? Idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno schi, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Outra proposição condenada. No culto de qualquer religião, podem os homens achar o caminho da salvação eterna e alcançar a mesma eterna salvação. Condenado pela igreja. Isso aqui são proposições condenadas. O que Francisco fez, o que Francisco faz, o que esses papas, entre aspas, fazem. Como podemos atribuir esse título e esse cargo a essas pessoas? Gente, se nós fazemos isso, se nós atribuímos esse título a essas pessoas, nós estamos excluindo da igreja os 260 papas anteriores a eles, que ensinaram doutrina totalmente contrária e condenando o que eles fazem. Como nós podemos intitular como papa essas pessoas? É duro falar isso. Às vezes as pessoas podem querer nos julgar, né? Que nós estamos atacando o papa como fazem, mas é duro, dói falar uma coisa dessa. A gente quer um papa verdadeiro, mas não tem como a gente atribuir isso a esse, porque a gente vai estar sendo injusto com os papas que tiveram aí ao longo de séculos na história da Igreja Católica. Então não dá para poder dizer o contrário. Aí muitos ainda ficam tentando explicar, fazer malabarismo para tentar justificar o injustificável. Não tem como. Esse pequeno tópico que nós abordamos aqui, os outros que a gente vem abordando, se você não assistiu, aconselho a assistir, fica muito claro e evidente que é uma nova doutrina. Uma doutrina nova, condenada pela igreja durante séculos. Papas utilizaram da sua infalibilidade para definir pontos de verdade. E vem esses, colocam um concílio e muda tudo. E está tudo certo? Então é um caso para a gente poder refletir a cada dia mais. Não é fácil, eu sei que não é fácil viver dessa forma, né? Porque muitas das vezes requer alguns sacrifícios, é difícil viver dessa forma, mas não dá. Não dá para não tomar uma posição. Eu acredito que muitas pessoas que nos assistem talvez enxergam a situação, mas acabam não tendo forças e coragem para tomar uma decisão. Mas eu digo, é preciso, é uma questão de necessidade, é preciso tomar uma posição. Não podemos mais reconhecer e ficar aí achando que está tudo certo. Não está. Então é preciso uma posição, é preciso tomar uma decisão, é preciso se posicionar. Então reflitam, gente, reflitam e com a ajuda de Deus, é muita oração para viver na situação que a gente vive, mas Deus dá forças, pode ter certeza disso. Então mais um ponto, mais um tópico que a gente aborda aqui no canal para mostrar esse absurdo que vem acontecendo dentro da igreja e que Deus possa ter piedade de nós, que Nossa Senhora possa nos ajudar. Essa que é a verdade. Então ficamos por aqui, mais um vídeo. Espero ter ajudado, como sempre. Vamos em frente. Que Nossa Senhora nos proteja e nos ajude. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.